Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos entender a importância da língua portuguesa na nossa comunicação, né? Quem quer ter uma comunicação mais assertiva, não adianta, tem que falar o português correto, né? Ou pode sofrer as consequências em algumas situações. E aproveitando para dar minha boa noite às pessoas que estão chegando com a gente aqui, tá certo? O Cauã, nosso convidado de hoje, o professor Nosden, já entrou. O Gabriel dos Santos, a Agatha Isabel, a Gabriela, enfim, o Caio, Cardali, o Diego, o Rick, enfim, a Pati Tertu. Boa noite para todos que estão chegando. Lembrando, pessoal, que vocês podem e devem mandar aqui selos, tá certo? Fazer aquisição de selos para essa live. É por conta desses selos que as lives se mantêm no ar. Entrar para a gente ter aquele bate-papo primoroso, pessoal. Agora até eu vou ter que prestar atenção no que eu estou falando, não é mesmo? Fala, prof! Fala, Vitor, beleza, cara? Tranquilão? Beleza, cara, tranquilo demais. Pô, cara, satisfação, brigadão por estar aqui com a gente hoje, viu, cara? Que é isso, cara. A alegria, a honra é minha, pô. Eu fico feliz da vida pelo convite e tamo junto, pô. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Bom, pessoal, então, professor Nosden é o maior educador do Brasil ou do mundo? Maior Cara, educador do é o maior canal de um educador, né, sozinho no YouTube Brasil e o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial. Ah, legal. Então, vocês estão vendo aí a referência que a gente tá para bater esse papo. Tá certo? Lembrando, pessoal, se vocês quiserem, podem mandar perguntas aqui também. A gente vai ter um momento para trocar essa ideia, responder umas perguntinhas. A gente vai ler depois. Prof, eu Boa. sempre começo com a mesma pergunta para todo comunicador que passa por aqui, que é, assim, é uma pergunta muito subjetiva. Você pode desenvolver da forma que você quiser, mas é assim, a gente tem em mente, quando a gente vai, por exemplo, numa palestra, no teu caso, dar uma aula, ministrar uma aula, ou como a gente participou lá da Globo, quando a gente vai se comunicar para as câmeras, a gente tem noção de algumas coisas que a gente quer que aconteçam, ou algumas habilidades que a gente quer demonstrar quando a gente está se comunicando, porque a gente julga que são elementos positivos. Mas a minha pergunta é extremamente oposta. O que você julga, com a sua história de vida, enfim, com qualquer critério que você quiser, o que você julga uma má comunicação? Cara, eu vou pegar pelo aquilo que eu faço, sabe? Uma má comunicação, na minha visão, é quando você não pensa com quem você está falando. Com quem? Com quem você está falando. Então, por exemplo, quando eu estou me comunicando aqui contigo, eu tenho que pensar em você, que é com quem eu estou me comunicando. Eu tenho que pensar também em quem está assistindo, que é com quem eu estou comunicando. Então, se eu estou aqui fazendo alguma coisa pensando em mim só, pensando no meu umbigo, digamos assim, eu acabo sendo um mau comunicador, porque a palavra, né, comunicador, vem lá do comunicare, né, do latim, é a ação de chegar o texto, né, de fazer com que a construção do texto tenha eficácia no outro. Então eu preciso pensar no outro. Não tem como eu ser comunicador sem pensar em quem vai ser o foco dessa comunicação. Então o mau comunicador é aquele que não pensa no outro e pensa em si. Porque tem gente que às vezes, né, vou dizer assim, modo genérico, né, tem pessoas que podem abrir uma live ou sei lá, abrir um canal, abrir um Instagram pensando em si, porque existe isso, né? As pessoas que pensam no seu próprio ego, ali, pô, quero estar aqui, quero me expor, né? Existe, tudo bem, não tem problema essa intenção, mas eu tenho, assim, não vou dizer certeza, porque daí acho que precisa de um estudo para falar essa certeza, mas eu tenho uma noção, assim, de que essa comunicação não vai ser tão eficaz quanto a comunicação de quem pensa no outro. Eu sempre digo que a comunicação é um momento de empatia, se colocar no lugar do outro e imaginar como é que o outro gostaria de receber as mensagens que estou dizendo. No meu caso, como professor, como é que um estudante gostaria de receber uma aula de língua portuguesa? É assim que eu penso para me comunicar. Então, tem que ser a comunicação, para ser eficaz, tem que ser pensando no outro, em quem vai receber a comunicação. Se eu pensar em mim ou em qualquer outra situação, eu acabo não sendo eficaz a comunicação. Cara, é muito legal essa visão. Acho que é a primeira pessoa que fala isso aqui nas lives, porque assim, essa forma que tu acabou de descrever, ela é muito utilizada na terapia cognitivo para lidar com a ansiedade em falar em público. Porque o que acontece quando o ansioso, enfim, quem sofre de transtorno de ansiedade, vai se comunicar em público, a primeira coisa que acontece é o cara pensa exatamente nele. Putz, meu coração disparou. Putz, minha garganta tá ficando apertada.
putz, vão pensar que eu sou isso, o cara só pensa. Aham. Na verdade, é o extremo oposto do que você acabou de falar. O cara só pensa nele. É. Consequentemente, a comunicação dele acaba muito comprometida. Né? É uma estratégia, inclusive, no livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas o nome do livro é Flow. Não tem nada a ver com podcast. Não, nada a ver. Ele fala sobre você manter o fluxo, né? Quando você está no fluxo, por exemplo, de uma ideia, você Uhum. não sair daqui, né? Do aqui e agora. E ele fala exatamente sobre isso. Quando eu me concentro no outro, na ideia do outro, na ideia que está sendo debatida, não sobra margem para eu me concentrar em mim. Né? Se meu Uhum. coração está acelerado, se eu estou com a garganta travada. Cara, quando você consegue se concentrar na ideia do que o outro está falando, você mantém o flow e são as melhores conversas, os melhores Sim. debates, as melhores palestras é quando isso acontece. Muito Boa, bacana, cara. Muito boa. bacana essa. E fazendo a pergunta oposta, né? Aí sim, o que você considera, ou elementos que você considera associados a uma boa comunicação? Bom, primeiro que acabei de já respondi meio que no combo da Já. primeira, né? Uhum. Que é pensar no outro, sem pensar em quem está recebendo, né? Como é que seria agradável para essa pessoa receber. E aí entram outras coisas que vão somar nesse processo. A linguagem, né? Então, assim, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Então, poxa, se eu estou falando com um público que tem 15, 16, 17 anos, ou um público que tem 34, 35, 36, qual é a linguagem que eu utilizo para poder, né, chegar até eles de forma mais eficaz nessa minha linguagem, porque a linguagem ela é uma boa parte da tua comunicação. Outra coisa também é muito essa questão do olhar, né? O quanto você olha para no sentido de tentar olhar nos olhos das pessoas, mesmo que você não veja os olhos, né? Esse Sim, transmitir com o olhar também, com a verdade de dentro de você. Assim. Então, acho que a linguagem, essa empatia, essa comunicação pelo olhar, o gestual, tudo isso funciona na hora de você comunicar. Então, um bom comunicador ele tem que, em primeiro lugar, pensar em quem ele está comunicando, pensar na linguagem que ele vai usar e tentar ser o mais claro possível dentro dessa linguagem, né? Ser o mais claro possível para poder fazer com que esse texto, com que essa mensagem chegue até as pessoas que ele está conversando. cara, essa visão de pensar em com quem eu vou me comunicar, ela é muito interessante, porque o que a gente mais vê, e até queria te fazer essa pergunta, né? O que a gente mais vê são as famosas fórmulas mágicas, né? Eu Uhum. lembro que uma vez, eu não vou citar nominalmente aqui, né? Mas enfim, eu estava participando de um evento e eu era o último palestrante a subir no evento. Era um evento de vendas, era um evento grande pra caramba, tal. Uhum. E o rapaz que tinha palestrado imediatamente, né, anteriormente a mim, ele falou assim: o primeiro slide da palestra dele era como vender melhor, como criar um roteiro ideal para 100% das situações. Então, era um roteiro de falas que, na abordagem dele, funcionaria em 100% das situações, com 100% das pessoas. Enfim, e essa era a palestra dele era baseada nisso. E Uhum. eu subi no palco e o meu primeiro slide era assim: não existe, sem brincadeira, parece cara, não existe roteiro que serve para todo mundo. Falei, cara, vou até pedir desculpa aqui pro palestrante que tava, mas ó, Mas isso eu tinha, começo refutando já. você tinha que ter conversado comigo, cara. A gente tinha que ter batido esse texto aí. Mas, ô Noslen, cara, qual que é a problemática, então, que você enxerga? Se, por exemplo, eu quiser seguir uma formulinha, eu vou abrir falando pergunta aberta e vou usar aquele português super correto. Qual a problemática que você vê em não levar o outro, o interlocutor ou os interlocutores em conta? Cara, primeiro que não existe mesmo essa forma de 100% para todo mundo. Cara, todo mundo é diferente um do outro, Não existe, né? cara. Por mais que existam coisas que são semelhantes aí no processo cerebral de entendimento de algumas coisas para as pessoas, né? Tanto que a gente tem grupos sociais, e esses grupos sociais pensam em algumas situações parecidas, beleza, mas não existe fórmula, cara, não existe. Então, assim, existe uma, uma, uma maneira de abordar que você se faz mais compreensível pelas pessoas, mas que não vai funcionar para todo mundo. Por exemplo, eu tenho plena certeza, por mais que pô, meu canal é grande, meu Instagram é grande, tem gente que tá ali porque gosta do conteúdo que eu tô entregando, mas não necessariamente gosta da maneira que eu apresento. Né? Porque não, pô, Legal. o conteúdo dele é legal, mas a maneira que ele apresenta é mais ok. Eu engulo a maneira que ele apresenta pelo conteúdo que ele tem. E tem o contrário também, né? Tem gente que, pô, às vezes nem presta atenção no conteúdo, mas gosta da maneira como eu apresento. Então, beleza. E tem gente que gosta das duas coisas. Então, quer dizer, a gente acaba atingindo isso, mas não 100% vai ser conteúdo e maneira de comunicar.
né? Não, não vai ter isso. Isso é uma coisa que não existe. Então, por exemplo, é igual você falou assim, poxa, como é que eu penso para usar um roteirinho para todo mundo? Não, não existe, cara. Não existe um roteirinho para todo mundo, mas a gente sabe que você é um cara que estuda mais do que eu isso. Existem alguns gatilhos que são semelhantes para as pessoas. Então, eu posso usar gatilhos para ajudar as pessoas, por exemplo, poxa, você quer aprender língua portuguesa para o teu dia a dia? Vem cá que eu vou te ensinar do meu jeito divertido e tal. Isso é um gatilho. Aí, se a maneira que eu apresento a pessoa gostar, beleza, ela vai ficar comigo. Mas se ela não gostar, ela tem outros N professores de português que estão na internet fazendo conteúdo, inclusive que são meus amigos, eu indico para eles também. Porque, cara, as didáticas, eu vou usar um termo bem da educação aqui, né? As didáticas de apresentação dos conteúdos, elas são muito diversas. E tem espaço para todo mundo, né? Tem um jeito para todo mundo. Então, cara, com certeza, a gente nunca vai ter 100% de aprovação, né? Nem você, nem eu, nem ninguém, nenhum comunicador vai ter, mas existe aí uns pequenos gatilhos que são comuns a alguns grupos sociais, algumas pessoas que a gente consegue aí, através desses gatilhos, trazer as pessoas para perto da gente com o nosso conteúdo em si. Se não o pessoal, às vezes tem algum aluno que vira e me fala, professor, eu tô com medo de falar em uma live, numa palestra, enfim, porque vai que alguém não gosta de mim. Eu falo, não, você não tem que pensar assim. Você tem que pensar que alguém não vai gostar de você mesmo. Porque com certeza alguém não vai gostar. Com certeza alguém não vai. Não, se for só alguém, só uma pessoa, você tá muito no lucro ainda, cara. Cara, não, eu tenho uns comentários no canal que é bem engraçado. Pô, pra que ele fala tão rápido assim? Mas o cara tá lá, entendeu? Assistindo a aula, entendeu? Por que tem que ficar falando piadinha? Olha, tem professor que não faz piada, né? Mas o cara tá lá também, continua lá. Então, quer dizer, não adianta. Cara, o pessoal vai seguir. E aí eu sempre digo assim, né? Se na internet você tá tendo gente que não tá gostando do que você tá fazendo, é porque você tá no caminho certo. Sim, né? Plenamente. Você tá sendo autêntico, tá sendo você mesmo, então você não vai ter aprovação de 100%. Cara, concordo plenamente com isso. Tem uma frase do livro A Arte de Não Agradar, do Kishimi Fogaki, esqueci o nome do cara, que ele fala, a liberdade é ser detestado por algumas pessoas. Fala que isso é verdadeira liberdade. Mas a pergunta que eu ia te fazer era assim, você falou de um ponto que eu acho muito importante, que é levar o outro em conta. Aí eu queria te perguntar quais pistas você utiliza, qual que é o seu método, sua abordagem, porque vamos supor, você é um cara que, de repente, num dia, está numa banca examinadora, na universidade. E aí a conversa é outra. Aí outro dia você está na sala com alunos mais novos e a forma que você vai abordar é outra. Aí num dia você está na Globo com produtores da Globo, e a conversa é outra. Né? Então, assim, cara, como que é o seu método? Como que você fala, com esse aqui eu vou falar mais assim, mais assado, eu vou modular minha voz? O que você leva em conta ali? Cara, primeiro assim, existe uma coisa que é a minha personalidade, isso eu procuro não mudar, sou sempre dessa forma, né? É um cara bem-humorado, divertido, gosto de fazer piada comigo mesmo, tirar sarro das coisas. Então, isso é uma coisa que vai estar em qualquer ambiente. Pode ser no acadêmico, pode ser na sala de aula com alunos de pré-adolescentes, pode ser lá na Globo. Isso sou eu. Agora, aí eu preciso ajustar a linguagem de acordo com a situação em que eu me encontro. Né? Então, eu estou numa banca examinadora, por mais que eu possa fazer a minha brincadeirinha, eu não vou extrapolar nessa brincadeira, vou saber medir essa brincadeira, porque afinal de contas eu estou numa universidade, eu preciso dar um veredito de uma pessoa que acabou de apresentar um curso, um trabalho de conclusão de curso. Então, quer dizer, eu tenho que ter essa consciência da situação em que eu me encontro. E isso é uma coisa interessante, porque na língua portuguesa tem um estudo, que é a variação linguística, né? Isso é a variação linguística situacional, que é a situação em que eu me encontro. De acordo com a situação em que eu me encontro, eu sei que linguagem eu posso usar. Se ela é um pouco mais perto da norma padrão, um pouco mais distante da norma padrão, de acordo com a situação. E no meu caso, tu não pensa assim, professor de português deve falar todo rebuscado o tempo inteiro, tal. Não, né? No meu caso, não, cara. Eu uso muito da gíria para poder aproximar a norma padrão dos meninos que não usam norma padrão. Então, eu vou falar com a pré-adolescente, não adianta eu chegar falando lá, contar-lhe a verdade. Não faz sentido, né? Então, Nenhum. Eu preciso usar a linguagem deles, eu preciso conhecer a linguagem deles. Então, por exemplo, agora, esse é o primeiro ano que eu não estou em sala de aula presencial. Primeiro ano que eu não estou dando aula presencial. Então, lutei para ficar em sala de aula o máximo possível, mas esse ano é o primeiro ano. Quantos anos de sala de aula presencial, Nosney? 18, cara. Cacetada. Tempo, bicho.
18. E aí esse ano não dei conta, né, devido às coisas da internet mesmo, acabei não dando conta, mas eu tenho os aulões que eu dou para o Brasil, volta e meia também, enfim. Então, eu sei que quando eu chego numa sala de aula, eu preciso conhecer até a linguagem, as gírias que eles estão usando, sabe, essas brincadeiras que os alunos fazem, para poder utilizar na minha linguagem também. Aí, quando eu vou para a Globo, pô, aí eu vou falar com pessoas basicamente numa cidade e tal, então eu vou entendendo, né, como é cada uma das pessoas. Então, toda a situação exige que eu tenha vou usar um termo aqui que não existe, mas seja meio camaleão da língua, Tá. entendeu? Olha, Eu se preciso. você que é professor de português usou um termo que não existe, eu tô tranquilaço. Relaxei uns 10 quilos aqui no ombro agora. Eu ia falar camaleonicamente linguístico, eu ia falar assim, tem que ser Perfeito. camaleonicamente linguístico. Então, sabe, saber fazer esse ajuste da linguagem de acordo com o ambiente que você encontra. Mas para você fazer isso, você tem que dominar muito a língua. Para saber que aqui eu posso usar a norma não padrão e está tudo bem, mas aqui eu tenho que usar a norma padrão, eu tenho que dominar muito a língua para fazer isso. Eu tenho que ter uma amplitude linguística que me permite chegar a falar com qualquer pessoa e não parecer que eu estou sendo arrogante porque eu estou falando de uma linguagem diferente. Então eu sempre Uhum. tento estar no mesmo nível das pessoas, inclusive linguisticamente. Porque quando eu faço isso, quando eu me equiparo, eu tiro aquela coisa de que o professor é o detentor das coisas e as outras pessoas não sabem de nada. Cara, isso é Ok. horrível. Isso é horrível. Ninguém aprende dessa forma. Se eu me colocar com uma posição de que eu sei de tudo e a pessoa não sabe nada, a pessoa fica com medo de conversar comigo. Tanto Sim. que muita gente fala assim: agora vai começar a live aqui com nós, meu Deus, estou Não vou nem falar, perdido. tomar cuidado que eu É, vou falar aqui. exato. Não, cara, não. A gente é igual, todo mundo é igual. Então eu sempre tentei me colocar igual a todo mundo que eu estou explicando, conversando, ensinando, enfim. Acho que Toma cuidado para mim falar direito com o professor. Ô, então, assim, Nusga. Não, vou falar. não, não, acho que esse ajuste, né, de acordo com a situação de uso, domínio da língua, ele assim, ele é essencial para qualquer ser humano. Assim. Você tocou num ponto muito interessante. Você falou, olha, você falou várias vezes a palavra conhecimento, que é algo que eu prego muito para os meus alunos. Uhum. Professor, eu posso sair para a rua analisando tal? Eu pergunto, cara, quantos livros você já leu sobre comportamento humano, Uhum. né, sobre biologia, psicologia evolutiva, fisiologia? Sim. Ah, não li nenhum, mas eu assisti Light to Me inteiro. Falo, porra, bicho, aí você me quebra as pernas, né? Eu É, que assisti é House o e não vou caminho, né? sair fazendo operação por aí. Mas o ponto é, você acha então que é importante? E cara, você falou algo assim, eu prego isso mesmo, eu sempre falo, eu sempre sou o cara, o chato do conhecimento. Tanto que laudo, quando eu faço um laudo, um parecer técnico, eu peço o prazo mais longo possível. Ainda mais que eu atuo como assistente técnico perito privado, eu não preciso seguir o prazo do Tribunal de Justiça, né? O Sim. prazo estipulado pelo juiz. Eu faço meu prazo. Eu sempre peço 2, 3 meses, por quê? Porque eu preciso ter conhecimento do caso. Às vezes você tem uma idiosincrasia da pessoa. Vou te dar um exemplo aqui. Teve um caso que eu estava. Inclusive, esse caso foi pro YouTube, pro canal. Estava analisando um rapaz que teve uma crise. Na verdade, a situação foi: o carro dele, né, ele estava dirigindo, jogou o carro no calçadão, no Rio de Janeiro, atropelou uma galera, matou uma bebezinha de, sei lá, não lembro agora, 6 meses de idade. Aí o que ele alegou, juridicamente, foi que ele era esquizofrênico, ele teve um surto, né, enfim, uma crise, esquizofrênico não, perdão, ele sofria de crises frequentes de epilepsia, não esquizofrenia. Ele era epilético. E aí ele teve uma crise epilética, perdeu o controle, ali a musculatura travou e ele perdeu o controle do carro, pum, e aí aconteceu o acidente. E aí eu lembro que na época que eu estava fazendo a análise do caso, eu fui ver o interrogatório dele, ele falava, eu estou muito triste, estou muito chateado, e escorria lágrima, só que apenas um lado do rosto dele mexia. Ele falava, eu estou muito triste, não sei o que e tal. Eu falei, cara, pela codificação padrão, quando a gente tem ação em um lado só do rosto, isso é desprezo. Então, eu já comecei a enviesar minha análise pro sentido de, cara, esse rapaz está desprezando, ele não está arrependido, né? Isso que eu falei, mas peraí, qual que é a justificativa dele? Ele falou que ele é epilético. Vamos pesquisar no Google Scholar, em registros acadêmicos, se existe alguma relação de estudo sobre face de um lado só do rosto, ocorrência de um lado só do rosto e epilepsia. Cara, assim, 15 minutos achei 3 artigos científicos mostrando que quem tem crises epiléticas frequentes acaba tendo uma semiparalisia facial e mostra mais contração de um lado do rosto.
Então, o que eu estava julgando como expressão de desprezo, na verdade, era uma expressão de tristeza, só que estava aparecendo de um lado só do rosto. Então, Tava olha o travado. perigo da falta do conhecimento, né? Sim, sim. Mas então a minha pergunta era justamente nesse nível, cara. Como que você enxerga o cara que tem conhecimento, seja do público que ele vai falar, seja do tema, seja das gírias ali da região que ele tá, e o cara que quer chegar apenas com a formulinha, sem pesquisar muita coisa? Cara, eu vou dizer uma frase que eu sempre falo em casa aqui com minha esposa. Conhecimento é poder. Cara, Knowledge power. é isso, cara. Conhecimento é poder. Então, assim, para você ter até ascensão social, o conhecimento é poder para Sim. isso. Entende? Então, as pessoas que desprezam o conhecimento são pessoas que vão acabar ficando no espaço em que estão, sabe? Então, a gente não pode achar que eu tenho um feeling aqui, eu sou uma pessoa Essa do disso, feeling é maravilhosa. eu tenho feeling aqui para as coisas, né? Eu sinto aqui, eu tenho um jeitinho. Cara, não chega disso, sabe? Eu acho que existe toda uma ciência em todos os lugares. Todos os lugares têm ciência, né? E a ciência está aí para a gente aprender, né? Então, pô, busca o teu espaço de exercer tua profissão, a tua função social que seja, e estude em cima disso, né? O conhecimento é poder para tudo. É conhecimento para você poder, eu costumo brincar, fazer uma analogia para as pessoas entenderem quando eu falo que as pessoas têm que dominar a língua para poder ter ascensão social e tudo mais. Imagine um jogador de futebol que não treina. E ele Tá. tem habilidade, o cara é bom. Aí ele vai fazer os seus gols ali, vai jogar tal, mas ele vai chegar até um ponto e, ok. Se ele não treinar, se ele não ir atrás do conhecimento, da aprender mais. Agora, se você pega um outro jogador que tem essa qualidade, já tem uma habilidade, tem, vou botar entre aspas aqui, o feeling, né? Mas treina, vai atrás, busca, estuda o jogo, entende o que o técnico diz, né? Estuda toda a estrutura do jogo, ele vai ser muito melhor e vai chegar muito mais longe. E aí ele vai ter ascensão não só dentro do esporte dele, mas a ascensão social também, porque vai ser bem, melhor pago, vai ser, né, comprarão ele por mais caro e tal, e assim por diante. E eu gosto do exemplo muito do Ronaldinho Gaúcho. Né? Todo mundo fala assim, o Ronaldinho Gaúcho o cara é muito habilidoso, deu sorte. Não, não deu sorte. No tempo em que ele jogou, ele treinava, ele fazia tudo o que fazia e ele foi ao auge extremo. Depois ele cansou. E tudo bem, mas quando ele era atleta profissional ali para valer, ele foi ao auge de tudo, ele foi o melhor do mundo várias vezes. Então, quer dizer, ele tinha uma habilidade muito acima dos outros, foi atrás do conhecimento, do treino, da técnica e foi muito mais longe, com toda a ascensão que teve. A gente não vai entrar nos pormenores da vida dele, mas só na parte do futebol. Né? Então, Isso, assim, isso. acho Mas que... aí também, o cara é o rei do rolê aleatório, que já fez cada coisa. Mas agora, para falar, ele vai entrar aqui com a gente também. Porra, imagina, cara. Rolê aleatório total. Rolê aleatório total. Ronaldinho, chega aí, cara. Ronaldinho, galera, pra vocês. Mas é isso, né, cara? Quanto mais as pessoas têm esse conhecimento, mais elas vão ter ascensão, vão crescer, vão abrir a mente, vão entender o porquê das coisas, né? Entender o porquê das coisas é muito importante. E aí, quando a gente fala da linguagem em si, quando eu domino essa linguagem, sei usar ela da melhor forma possível, eu vou tendo ascensões também na minha vida, na carreira, e vou ampliando todo o meu mundo. Sim, não, é interessante que o pessoal esquece que, historicamente, isso é recente. O conhecimento dá capacidade para as pessoas de ascender socialmente, né? Isso é de 3, 4 séculos para trás. Se você pega ali século, por exemplo, 13, século 14, a Europa medieval, cara, a única forma de você ser socialmente poderoso era nascendo na família certa, né? Uhum. Jamais que você ia ter a capacidade de ascender socialmente se você fosse plebeu, se você fosse um camponês. Né? Opa, estou aqui na história de terror aqui, viu? Tá vendo? Maravilha. Enquanto eu vou aqui caçando para arrumar a minha lâmpada, uma pergunta que fizeram muito bacana é a seguinte, ó, do Yuri50. Professor, o Jordan Peterson, que é um autor, inclusive um grande autor, eu gosto pra caramba do psicólogo Jordan Peterson, ele diz pra gente que para pensar efetivamente e, consequentemente, se comunicar efetivamente, é preciso saber escrever e organizar as ideias. Você concorda com isso? Qual a sua visão? Com toda certeza, né, cara? Com toda certeza. A gente precisa, primeiro, toda vez que a gente está conversando, que a gente está falando, a gente está construindo um texto. E na minha cabeça, na cabeça de todo mundo que fala isso, essa narrativa que ocorre na nossa cabeça, ela precisa ser também possível de ser organizada num papel, por exemplo.
Então, tudo que eu estou Concordo. conversando com o Vitor aqui, se eu fosse escrever e mostrar aqui, sairia na mesma ordem, na mesma sequência que eu estou fazendo. Porque, óbvio que aqui com o pensamento ele é mais fluido, né? Na nossa conversa é mais fluido. Eu consigo retomar elementos e tal, mas eu consigo ter uma sequência de organização. Se eu sei escrever bem, consequentemente, eu vou saber me comunicar bem também na fala. A sequência cerebral vai ser a mesma. Não é à toa que a gente hoje... Eu estou estudando até, estou lendo mais sobre isso. Já tinha lido algumas coisas, eu estou lendo mais sobre storytelling. Porque é isso, Legal. a nossa vida é um storytelling. Né? A gente precisa saber ter uma narrativa, entender a narrativa da nossa vida, para poder entender os diálogos que a gente vai ter no nosso cotidiano. Então, assim, storytelling é uma grande arma, uma grande ferramenta para você também poder se comunicar melhor, escrever melhor e falar melhor. Então, com toda certeza, a escrita e a organização cerebral estão totalmente ligados, assim, totalmente ligados. Então, eu tenho que ser capaz de conversar com você aqui fluidamente e fazer um texto, pelo menos semelhante, né, na mesma ordem lógica, também escrito. E tudo é interessante que tudo que você está falando aqui para mim, eu tenho certeza que você já escreveu pra caramba, já corrigiu em sala de aula, já explicou, reexplicou em telão, em slide, em lousa. Isso. Putz, Alguns tá quadros aí. tá tão anotado na tua cabeça, né? Que não tem como não sair nessa estrutura organizada. É até interessante. E, ano passado, né, 2021, quando eu voltei a dar entrevistas em público, e eu, depois de 2 anos aí sem, inclusive em dezembro, só que eu dei uma pequena mentoria presencial, mas 2 anos sem corrigir prova, sem apresentar em telão, assim, sem escrever na lousa, quando me fizeram uma pergunta técnica, eu comecei a demorar um pouco para responder. Aí eu falei, claro que eu consegui responder, né? Mas depois eu falei, ué, por que eu embananei? Pô, a referência não veio fácil. Aí eu refletindo, falei, pô, eu não estava ansioso, o entrevistador era amigo meu, e o que aconteceu ali, né, cara? Aí a única conclusão que eu cheguei, falei, cara, faz 2 anos que eu não mexo nesse conteúdo, cara, eu nunca mais Falta corrigi de uma prática, prova. né? Falta de prática. Falei, cara, nunca mais corrigi uma prova sobre isso, nunca mais escrevi isso num telão, numa lousa, nunca mais vi isso num telão, PowerPoint. Então é muito real, cara, assim, quem está com essa dúvida, quem gostaria de conseguir conversar abertamente com os outros, até mesmo sobre seus sentimentos. Eu tenho um parceiro, uma parceira, gostaria de me abrir mais, mas eu não consigo, fico muito nervoso, muito nervosa. Cara, experimenta ter um diário de emoções, começa a Boa, escrever tema, como que você se boa. sente quando pensa no tema, que hora que isso acontece, se você ficar mal quando lembra do tema de noite, de manhã, se está chovendo, se está sol. Isso, inclusive, ajuda você a encontrar seus próprios gatilhos. É uma ideia aí para o Boa. pessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui mais uma pergunta que estão fazendo para a gente aqui. Manda aí. Vamos lá. Nas palavras, então, aqui, né? Com a linguagem corporal, tem uma teoria à parte, eu imagino, mas com a pergunta foi para você é o seguinte, Nozen. Como que eu posso passar convicção quando eu vou me comunicar? Como eu posso passar convicção nas minhas ideias? Tá, pensando na fala e na escrita, né? Primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas que quando eu quero passar a convicção no que eu estou falando é tentar evitar usar aqueles verbos assim, ó. Eu estava pensando, eu tinha dito, esses verbos que são, a gente chama de locução verbal, né? Usa o verbo um só, sabe assim? Que é a ação, não, disse, ou falou, sabe? Isso passa convicção. Quanto mais você usa o verbo assim cravadinho, e não a locução Eu não verbal, sabia. Que com legal. dois verbos dá uma sensação que você está meio titubeando naquilo. Não sei se eu vou, se eu volto. Também titubeando. Quando você passa, eu falo assim, veja, é uma sensação de escrita, né? Especialmente. O verbo cravadinho ali, ele te ajuda a passar mais convicção. Não que você não possa usar, não é? Veja, não é erro gramatical isso, tá? Não é um erro. Mas é uma sensação na leitura, assim, olha, mais cravadinho. Se você pegar livros, você vai ver que quando o livro não é um livro de narrativa, por exemplo, é um livro de qualquer outra coisa, sei lá, um livro de storytelling que seja, você vai encontrar muitos desses verbos, a não ser que seja a fala de um narrador, daí você vai encontrar os verbos da locução verbal ali, que daí é uma outra linguagem mais fluida. Mas quanto mais você faz isso, melhor fica mais objetivo. Então, quanto mais objetivo você for no seu texto, usar uma palavra só para dizer aquilo que você quer. Às vezes não é possível, às vezes tem que usar uma frase, beleza? Mas use uma frase com palavras pontuais, assim, ó, seja incisivo nas palavras. E aí você passa a convicção também. Então, quanto menos você der ficar sendo prolixo também na escrita, melhor. Cara, é interessante que na avaliação do comportamento desonesto,
um dos critérios que a CBCA predispõe para a gente, que é um indicador de desonestidade paraverbal, é justamente o afastamento verbal, né? A pessoa acaba sendo prolixa, tipo assim, você roubou a carteira que estava aqui? Olha, veja bem, o que a gente pode falar sobre esse dia, desse evento que você está mencionando? Como que eu posso dizer especificamente? Ó, vamos lá, vamos entender então. Nesse dia, especificamente a carteira, olha a volta e não falei nada. Uhum. Entendeu? É isso, Não é falei isso. nada. Enche de linguiça e não faz nada. É isso Falei aí, é isso nada. aí. Cara, se pegar uma redação de vestibular, é isso. Quanto mais você enche de linguiça, pior fica. É a mesma coisa, cara. É a mesma lógica. Quanto mais você for objetivo, melhor fica a tua redação, né? Então, se ele responder assim, ó, não roubei, não peguei, pronto. É o que eu É. falo. Esse é o mentiroso mais difícil, sem brincadeira, cara. Porque a maioria dos mentirosos, eles entram nesse malabarismo e o cara se atrapalha todo. Aí o cara Uhum. dá várias expressões de medo, A vários encheção de comportamentos. linguiça, velho. Já foi, já foi. O cara que, eu falo assim, meu, o cara que depois você vai descobrir que mentiu, fala, pô, o cara tava mentindo naquela entrevista, é o cara que consegue fazer isso aqui, ó. Não roubei. Cara, esse mentiroso é bom. Esse mentiroso é. Porque Esse é quase um é um psicopata de mentiroso. autocontrole. Porra, esse mentiroso é foda, velho. É o nosso objetivo. Quando for mentir, é sempre. Você viu que eu virei meme no vestibular da FUVEST? Não vi? O tema da redação era comente sobre as diferentes faces do riso. Aí todo mundo citando, metaforando. Putz, que beleza, cara. Muito bom, né? Imagine, cara, os corretores lá estão metaforando. Se os Pô, caras não conhecem os caras, vou ter que entrar no YouTube aqui para ver o que é. não, você imagina a raiva de um professor de português e ler que alguém citou a palavra metaforando, que nem existe. Imagina que ódio que o cara já vai ficar em mim. Não é nem metaforizando, é Não, metaforando. metaforando. Não O cara tem que existe. botar entre aspas, né, cara? Tipo, o nome do canal entre aspas. Puta vida, viu? Cara, e a galera tinha que botar em letra maiúscula, hein? Senão não mostra que é nome, cara. Olha só. E aí, ó, já pega a dica aí, pessoal. Ó, outra pergunta aqui pra gente é o seguinte. Muitas pessoas esquecem que a língua é uma ciência. O professor pode comentar sobre isso? Perfeito, cara, perfeito. Assim, muita gente acha que falar português e falar sobre língua portuguesa é só, eu ouvi falar, eu acho aquilo, eu acho isso. Cara, com você deve acontecer isso também, né? Mas a língua portuguesa, assim como todas as outras, vou colocar aqui entre aspas, disciplinas que nós temos, né? Física, química, matemática, biologia, tudo ciência, né? Mas quando eu falo que matemática é uma ciência, todo mundo, ok. Biologia é uma ciência, ok. Física é ciência, ok. Química é ciência, ok. A língua portuguesa é ciência. Por quê? Não, Tem se eu falo de estudo, outro né? jeito. Cara, tem estudo por trás da língua portuguesa, tem muitos estudos, né, para a gente chegar até onde está hoje. Óbvio que a nossa língua ela é fluida, ela é um organismo vivo, ela se transforma ao longo do tempo, mas todas essas transformações são estudadas e elas, para acontecerem, assim, no caso de virarem norma padrão, vamos chamar assim, elas levam um tempo. Né? Por exemplo, nós tínhamos agora, acabou de ter o acordo ortográfico, acabou nada, foi lá em 2009 o último acordo ortográfico, mas esse acordo foi discutido desde 1990. Ninguém Caraca, sabe disso. não sabia mesmo. Beleza. Ninguém sabe disso. Porque lá de 1990 começaram a discutir o acordo para ele começar a vigorar em 99, com 10 anos para ser implantado em todos os países falando de língua portuguesa. E aí, a partir de 2009, começou a acontecer. Só que, para variar no Brasil, só ficou sabendo quando mudou. Né? 2009 mudou. Como assim mudou? Mas era uma discussão antiga. Ou seja, levou um bom tempo para acontecer todas essas transformações, que também as transformações são sempre de acordo com o que o falante está fazendo com a língua. Então, cara, existe muito estudo por trás da língua portuguesa, mas ninguém leva isso em consideração. Então, beleza, teve o último acordo lá em 2009, veja, de 2009 para cá já são mais de 10 anos, cara. Cara, Quer dizer, não é mais um novo acordo ortográfico, é o último acordo, né? Porque talvez daqui mais uns 20, 30 anos tenha outro, né? Normal, cara, normal, porque como tem uma transformação comum na língua, é normal acontecer, mas sempre com gente estudando, sempre com as pessoas da linguística estudando a língua, então tem muito, muito por trás de estudo, né? Tanto que uma vez eu falei no podcast, porque a língua portuguesa é ciência, daí veio um monte de gente falar, não, a língua portuguesa é o objeto da ciência, tudo bem, eu só quis deixar uma linguagem mais acessível para todo mundo, né? Mas existe todo um estudo por trás, existem pessoas dedicadas a isso, né? Tanto aqui no Brasil, Portugal, nos países todos que são lusófonos aí, que estão falando essa língua portuguesa.
Não, cara, não dá para desconsiderar as coisas da língua, tipo assim, não vou botar acento aqui porque não quero Não pôr. quero. Não vou pôr essa vírgula aqui porque não quero pôr. Por que que tem que ter 4 porquês, né? Todo mundo me pergunta isso. Todo mundo me Puta vida. pergunta isso. Cara. Para É, mim, o pior é o A com acento e com H, o A de há anos, o A isso. de há 100 metros de distância. Puta, isso me atrapalha muito, cara. Fácil, ó. O A com H, que é o verbo haver, é sempre para passado. Então, há 2 anos, passado. Pronto. O A sem H, pensando, daqui a pouco, é futuro. Então, futuro é o anormal, eu digo, o A comum, né? Legal. É Cara, fácil. isso me atrapalha muito. E o da distância, tipo, os policiais ficaram a 100 metros de distância. Tá, beleza. Ficaram a 100 metros, esse A normalzinho, normalzinho. O A normalzinho. 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 Legal, O A legal. comum. Show de bola. Mas, ó, vamos ver, tem mais pergunta aqui pra gente. Uma que eu queria te fazer. A gente, na nossa comunicação, na linguagem e também Aham. na escrita, você acha que tem alguma coisa que a gente faz que pode passar um ar de arrogância? Muita gente me perguntou isso antes de entrar na live, porque eu tenho amigos que às vezes eles colocam legenda na foto e é uma legenda de publicidade, então às vezes é a própria agência que desenvolve e as pessoas falam, ai, que metido, mas não é nem pela foto, é pela legenda que o cara colocou. Você acha que tem Aham. palavras, às vezes a forma que eu coloco ali, que pode passar um ar de superioridade? Cara, com a linguagem você pode fazer tudo. Tanto passar um ar de superioridade, como de inferioridade, como também de desprezo. Né? Então, com certeza, a gente chama de escolha lexical, né? A escolha das palavras que eu vou colocar numa legenda ou num banner vai fazer toda a diferença. Né? Então, se eu colocar, vou pegar pensando numa palavra aqui que seja mais é, a imponência do, sei lá, desse carro. Tá. Então, você está querendo dar um peso, né? Podia falar assim, ó, o maior carro do mercado. Que é a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, a imponência, ela dá um peso, porque é uma escolha lexical pensando nisso. O marketing faz muito isso, né? O marketing faz muito essa escolha de palavras no marketing é muito comum. Então, assim, uma coisa é falar imponência, outra coisa, o maior carro. Né? É a mesma coisa, mas o maior dá uma leveza, assim, né? Tipo, o maior carro, legal. Eu entendo que ele é um carro imponente, só que sem dar um peso tão grande, né? Como a palavra imponência. Então, essas escolhas de palavras, elas são essenciais, assim. Por exemplo, tem manchetes que fazem isso, né? Então, um jornal coloca lá, indivíduo entra no ônibus e leva o dinheiro. O outro Tá. coloca, bandido assalta ônibus. Ou o peso, né? É fogo, hein? Indivíduo e bandido. Cara, né? Então você vê que um quer abrandar a informação e o outro tá indo direto. Ou ainda fala assim, marginal, é, é, tem aquele sensacionalista, né? Marginal causa caos no ônibus. Né? Então, assim, o sensacionalismo em cima, né? Tudo bem, a informação ela é pertinente por ser ali marginal, bandido, que são semelhantes, mas assim, entre bandido e marginal, o marginal é mais pesado do que bandido ainda. Opa! Por incrível que possa parecer, né? São a mesma coisa, E num são grupo de sinônimos. WhatsApp de atirador vai ser vagabundo, entra no busão. Exato. Causa no busão. Exatamente, exatamente. Então, cara, essas escolhas são bem importantes para aquilo que para a mensagem que você quer passar. Então, uma escolha de uma palavra para uma legenda que não é bem aquilo que você queria dizer, pode causar esse desconforto para outra pessoa. Nossa, que metido, nossa, não precisava falar assim, nossa, não precisava dizer dessa forma. Então, essas escolhas são bem importantes. Eu me preocupo muito com as escolhas das palavras que eu uso para colocar em legenda, porque quando eu falo, beleza, eu sei que eu estou falando é diferente, mas nas legendas, nas descrições dos vídeos, eu me preocupo muito para tentar primeiro ser próximo à linguagem do que eu falo, né? A linguagem Uhum. falada, muito, muito próximo, e até às vezes até reproduzindo algumas coisas da linguagem falada, mesmo que não esteja muito norma padrão na escrita. Porque eu Aqui. quero que seja a mesma coisa, o mesmo cara que está ali é o mesmo cara que está escrevendo, por mais que seja minha equipe escrevendo, entende? Sim, Então, sim. tem que ser muito próximo, assim. E essas escolhas, cara, elas podem abrir porta ou fechar porta. Entendi. A escolha das palavras, né, cara? Como você vai. Putz, isso é um tema muito bacana. É até assim um tema de um curso que eu estou fazendo, um curso de análise de discurso, Boa. para identificar ideologia em discurso e tal. Sim, sim. E é muito interessante que você olha, como você comentou aí da notícia, né? E aí você começa a fazer análise. Pô,
qual é o fato? O fato, vamos pensar no fato isolado, né, das notícias. A gente teve um indivíduo, né, um ser humano, que entrou, de repente, portando um revólver, uma pistola, presumivelmente com o objetivo de subtrair objetos dos presentes dentro do ônibus. Esse é o fato. Né? E foi preso, enfim. Foi preso em flagrante. Esse é o fato. E aí o fato, em teoria, eu sei que isso por si só que eu vou falar já é bem discutível, né? Mas o fato em si, quando ele é transmitido pelos jornais, ele deveria ser transmitido de forma imparcial. E aí, quando você tem o mesmo fato sendo transmitido, como você falou, indivíduo entra no ônibus e é preso de forma violenta, ou é levado, sofre violência ao ser preso. Outro jornal que fala, marginal entra e causa caos em meio a trabalhadores da classe média, da classe baixa, da polícia age e acaba com, sei lá, o governo, enfim. E você fala, cara, é o mesmo fato. Aí você levanta aquela pulga, né? Por que os caras estão usando essa linguagem aqui, ali estão usando outra? E aí você começa a ter uma análise, né? É muito louco isso que você falou, né? Indivíduo entra armado e é preso de forma violenta. Cara, você está amenizando o indivíduo que é o ladrão, cara, e focando na forma que ele foi preso. O poder da linguagem, né, cara? Você vê. Você transformou a situação. Eu botei o cara como vítima. Sim. Sofre violência durante prisão. Isso. Eu acabo colocando o cara. Só que o fato é que ele fez os outros de vítima. Sim. Você entende? Em primeiro lugar. Então, essa maneira de trabalhar com essa linguagem, cara, essa análise do discurso, ela é muito, muito sutil, cara. Tem jornais que são bem abertos, assim, a manchete é bem aberta. Tem alguns que tentam ser imparciais, mas tem outros que são muito tendenciosos na maneira de escrever, assim, né? Eu não estou dizendo que essa manchete que está dizendo aqui existia algum jornal, não. Estou falando que é hipoteticamente total, assim, né? Mas se a gente começar a prestar atenção, eu costumo dizer isso para os alunos até, gente, antes de você tomar sua opinião, seu partido, né? Leia a mesma reportagem, a mesma notícia, a mesma manchete em vários veículos diferentes, para você ver como cada um aborda e até para você saber como usar isso como artifício dentro da tua argumentação do seu texto também. Porque é importante também saber essas técnicas, porque tudo isso é técnica, Sim. Né? Sim. É interessante porque assim, o que você mais vê na internet hoje, e tanto jornalistas como influencers, quando eles comentam, né, ou expõem, trazem uma notícia de um fato, e aí, por exemplo, esses dois jornais opostos, vamos dizer assim, hipotéticos, né, nessa situação hipotética que a gente criou aqui, um fala marginal, causa tumulto em meio a trabalhadores no horário de retorno do serviço e polícia age, blá, blá, blá. E o outro jornal fala indivíduo sofre prisão brutal, enfim. Quando você vê esses jornais ou essas pessoas, enfim, sendo questionadas com isso que a gente está falando, mas como assim, vítima e tal? A resposta desses influencers, jornalistas estamos meramente passando o fato, ou vai falar que isso não aconteceu. Vai falar que o fato... É interessante, né, cara? A gente pode, então, talvez, isso eu quero te perguntar porque você é o especialista na área. A gente pode dizer, então, que talvez a mídia não seja imparcial? Cara, eu vou dizer o que eu penso. Eu tenho certeza que não é imparcial. Mas eu não sou especialista em linguística. Cara, não, assim, é só se você abrir hoje a internet aqui, pegar a mesma notícia, o mesmo fato, né? O mesmo fato em dois veículos diferentes, que são veículos, digamos aí, opostos de posicionamentos, a gente vai encontrar exatamente isso. Tanto na própria manchete, quanto no decorrer do texto, né? Quanto em toda a leitura do texto. A gente vai encontrar isso. As palavras são medidas e são mudadas para ter um impacto que aquele jornal, aquela mídia, tem a intenção de ver. Então, assim, isso é fato. Eu lembro que eu vi uma notícia uma vez, isso tem um tempo, do Einstein, né? Que quando ele se dedicou para ganhar o prêmio Nobel, ele fez um acordo com a esposa dele. Olha, cara, a gente precisa ficar junto por causa dos filhos e também eu preciso da sua ajuda, senão eu não ganho o Nobel. Se eu tiver que lavar minhas roupas, eu não vou entrar no mérito de falar se é ou não é machismo. Eu quero falar só sobre o nosso assunto da live, que é linguística e temas associados a isso. A gente está na pauta agora, nesse momento, sobre análise de discurso. Mas então eu lembro que eu vi essa matéria há anos,
que ele chegou para a esposa e falou, cara, eu quero ganhar o Nobel, se eu ganhar o Nobel, se você me ajudar, né, nesse acordo que a gente vai fazer, eu dou integralmente todo o prêmio, né, o prêmio em valor financeiro para você quando eu ganhar o Nobel. Você topa? Ela teria topado, isso é o que a matéria falava. Uhum. Ela teria topado e a lista era... eu quero três refeições por dia, levadas até meu aposento, roupa lavada, enfim, uma série de exigências bizarras, assim, bizarras mesmo. Você vê ali uma falta de amor, um negócio meio mecânico. Mas aí falou, né? Ele foi, fez, aí no divórcio, quando eles se divorciaram, ele ganhou o Nobel e aí ele deu para ela integralmente o prêmio. Né? O que ele falou que ele ia fazer, ele fez tal. Eu imagino que não seja fácil ganhar um prêmio Nobel. Né? Não sei. Eu não tenho essa pretensão e Nem também eu. nunca ganhei nenhum. Mas eu acho que seja algo difícil que exija uma certa dedicação aí, maior do que o comum no dia a dia. E aí, esses dias atrás, a minha esposa me mandou uma matéria e tal. Eu falei, nossa, você viu? Eu não sabia que ela tinha ajudado ele nas pesquisas e tal. E era uma outra matéria. Só que a matéria colocava a situação... De novo, eu não estou falando sobre machismo nem nada. Estou falando sobre estrutura de texto. A matéria colocava assim... Olha o acordo bizarro de Einstein para permanecer com a sua esposa. E aí colocava a lista 3 refeições por dia. Muito fofo, né, seu Einstein? Roupa lavada. Digno de uma pessoa genial que não pode nem lavar a própria roupa, né? Fazia esses comentários e eu falei, tá, eu conheço essa história. E eu fui abaixando a matéria. E aí na última estrofe tinha... Bom, essa lista que a gente falou aqui, ela na verdade foi o que o Einstein fez, né, para se preparar, né, enfim, para se dedicar e ganhar o Nobel. E aí na última linha tinha. E quando ele ganhou o Nobel, ele deu para a esposa e para os 2 filhos. Aí você fala, bah, tipo, tá lá, beleza, tá falando que o cara ganhou e deu o Nobel. Mas, puta, uma notinha no fim, assim, falei, mano, que isso, cara? São as intenções de quem está escrevendo, cara. É isso, cara. E é isso que a gente tá falando. A análise do discurso é isso, cara. Eu tive matéria de análise do discurso na faculdade. E a gente analisava discurso também, assim, de, por exemplo, pô, tem uns discursos meio mais, um pouquinho mais maluco, assim, né? Mas, sei lá, pensar num discurso que eu analisei lá, sei lá, São Tomás de Aquino. Viu muito Vygotsky na análise do discurso? Opa, cortou. Vygotsky pra caramba também. Cortou? Voltou? Não, cortou e voltou. Apagou e voltou. Vygotsky pra caramba. Então, assim, para Antônio Vieira. Nossa, o Antônio Vieira tinha autos para analisar, assim, né? Então, aí tinha todo um viés religioso, mas por trás tinha um viés político. Então, pô, exatamente essas coisas, assim. Cara, é muito doido quando você começa a ver que as pessoas pensam na hora de construir isso, né? Como que elas pensam para construir os seus discursos? Então, assim, é intenção, tudo é intenção, cara. Tudo é intenção. A gente fala, né? Bom, esse é o exemplo mais velho, todo mundo que terminou o colegial sabe, mas é o exemplo da vírgula, né? Eu lembro que eu vi um texto, uma publicação, o cara postou no Facebook, né? Um cartaz, que era assim, não batam em mulheres, isso é crime. Não, que era? Puta, acho que é isso aí, não batam em mulheres. Não batam em mulheres, não batam em mulheres, isso é crime. Só que a vírgula era muito pequena, tava não batam em mulheres, vírgula, isso é crime. O que a pessoa entendeu? A primeira que comentou, que ela ofendeu o cara, que ele estava dizendo, não, batam em mulheres, isso é crime. Então, a pessoa colocou uma vírgula invisível. Que não existia. E aí era eu não vou mencionar, mas era uma influencer, e um monte de gente assim veio na dela, tipo, é isso aí mesmo, esse cara é um babaca, tarará. E aí o pessoal começou a falar, peraí, gente, tem uma vírgula ali, cara, calma aí, não é essa a mensagem do cara. Não é essa a mensagem. E a galera já tinha levado para uma discussão, tipo, é isso aí, é só porque é homem fala mesmo e tal. Eu falei, opa, calma aí, cara, calma, tem uma vírgula ali, cara. Vamos devagar aí, que não é bem assim o negócio, né? Cara, e esse lance da vírgula é bem interessante. Na minha aula de vírgula que eu faço várias frases assim, que mudam o sentido com a vírgula ou sem vírgula, né? Então, tipo, esse juiz é bandido. Aí você coloca uma vírgula, né? Esse, vírgula, juiz, vírgula, é bandido. Eu já mudei. Na primeira frase, quando eu falo esse juiz é bandido, é o juiz que é o bandido. Eu tô falando que é o juiz. Aí quando eu tô na segunda, eu tô dizendo pro juiz, é bandido. Que alguém é bandido, entendeu? Então, assim, essas organizações... Porque a vírgula é isso, né, cara? A vírgula serve para organizar o texto.
Essa é a intenção da vírgula. Ah, tem regra, claro que tem. Mas se você entender a intenção daquele texto, você vai ficar tranquilo em relação à vírgula. Você, inclusive, se você estiver escrevendo um texto e quando você pensa na intenção do que você está escrevendo, vai te ajudar muito a pontuar, a usar as vírgulas de modo adequado, né? Tem uma outra, né? Deixa eu lembrar de uma frase que é bem boa, que fala também essa relação de homem e mulher, que fala, que muda assim também o Esse sentido. do não, eu lembrei. É um não, é um cartaz, aí o não tá grandão e o resto do texto tá embaixo. Mas Ah, a vírgula tá correta. Mas a pessoa entendi. pensou que era tipo, não, batam em mulheres, sabe? Tipo, não era isso. Cara, tem muita coisa. Tem aquela coisa da vírgula também, daí já no outro âmbito, né? Que é a galera que usa muito no WhatsApp, assim, né? Tá, vamos comer, gente. E aí Porra. não usa vírgula em lugar nenhum, né, cara? Aí, aí vira um canibalismo ali, um negócio Opa, estranho um ali, né? bacalhau ali, é um negócio esquisito. Então, Mas, vamos mas acho que o comer, pior é quando vírgula, falam enfim. vamos comer um japonês, com vírgula ou sem vírgula fica estranho do mesmo jeito. Essa é complicado. Não, Complica de qualquer qual forma. que seria a definição disso? Porque assim, a gente entende que a pessoa está falando de comida japonesa, mas o que, que seria isso? Como que Na é verdade, isso? é uma metonímia, cara. Isso é uma figura de Metonímia. linguagem. Quando Ah, você pega o nome daquilo para não precisar dizer assim, vamos a um restaurante de comida japonesa. Então, vamos tá. comer um japonês. Entendeu? Você troca tudo isso por um japonês. Quando você troca uma expressão toda ou uma ideia toda por uma palavra só, isso é uma metonímia. Não, legal, pô. O, tem um exemplo na vocalização, né? Que é você pega, tipo assim, uma frase aí. Eu entendi o que você disse, mas não concordo. Eu entendi o que você disse, mas não é isso. Aí, se você vocaliza de forma enfática em uma ou outra palavra, eu entendi o que você disse, mas não é isso. Eu entendi o que você disse, mas não é Uhum. isso. Aham, Eu entendi o que você disse, mas não é isso. Então, tipo, aham. a diferença que você A coloca na diferença. comunicação passa o humor, né? Tipo, É exato. cara, eu estou discordando educadamente. Não, você é um burro. Você é muito burro, cara. Dependendo da forma que você É. vocaliza, você altera o significado. E isso é legal porque tem a ver muito com a intenção também, mas na fala, né? Na Quando fala. você vai, se você fazer a mesma coisa que você fez agora no texto, como é que você faria isso? É Você entende que fica mais difícil? muito mais Aí difícil, cara. eu preciso Real. contextualizar, cara, porque a Real. frase seria a mesma. Eu entendo Uhum. o que você disse, vírgula, mas não é isso, né? Essa é a frase. Agora, como é que eu vou fazer isso, essa intenção? Eu entendi o que você disse. Eu não posso pôr uma vírgula depois desse eu que está errado. Aqui. Então, para o Legal. texto, cara, para o texto eu preciso contextualizar, preciso criar a história e dizer ainda assim em algum momento, olha, ele discordando do fulano disse tal coisa. E aí bota a fala do cara. Então, Muito legal. por isso que quando você pega um texto de narrativa, ele tem muito mais elementos para você criar toda a parte, né, imagética da história na sua cabeça para entender aquele diálogo. Perfeito. Prof, última pergunta aqui então. A gente está passando um pouco do nosso horário que eu tinha falado para ti. A Na hora. Daiane Pereira. Por favor, indiquem livros para a gente se comunicar melhor. Um abraço. Cara, livros, né? Bom, primeiro assim, eu indico primeiro que você leia Leia. qualquer coisa que você gosta de ler. Hábito da Mas leitura, você assim, acha que é o necessário? hábito da leitura tem que ter, cara, não tem como, porque desde narrativas, clássicos ou não clássicos, livros atuais, enfim, tem esse, até porque assim, a leitura ela vai abrir a sua cabeça para um monte de coisa, né? Quando você lê uma narrativa, quando você lê um conto, um romance, enfim, você vai para um outro mundo, você aprende com a criatividade do autor, você aprende lendo, você vai vendo como ele escreve, você vai entendendo isso, você vai entrando nesse mundo da É mesmo. literatura que é maravilhoso. E também leia coisas, por exemplo, coisas da sua área de trabalho. Né? Aprenda mais coisas. Por exemplo, eu estou com um livro aqui pertinho, deixa eu pegar até para mostrar. Estou com dois livros bem legais aqui. Um que eu estou lendo é esse aqui. Deixa eu até apertar aqui. Ó. História Concisa da Língua Portuguesa. Então, esse Legal. aqui é bem da minha área, né? Fala um pouquinho sobre a história da língua e tudo mais. E tem um outro, cadê o outro? Tá lá no sofá, que sobre estratégias de persuasão. Né? Que também tem a Legal. ver, né, Tem, total. sobre isso. Então, cara, quanto mais você lê, mais você vai ter esse conhecimento adquirido e vai conhecendo esse caminho. Agora, vou falar de autores. Pô, eu gosto de ler Machado de Assis. Né? Putz, a Pô, autora tem, favorita da minha esposa, cara. Mas by far, ela sempre relê Machado de Assis. então, assim, eu até coleciono livros do Machado de Assis. Eu tenho o mesmo romance de Várias vários, edições.
várias edições diferentes, assim. Então, eu gosto de Machado de Assis. Pô, que mais que eu posso indicar aqui? Eu gosto dos brasileiros, assim, de modo Você geral, gosta né? da ironia, do sarcasmo do Machado de Ariano Assis? Suassuna, eu acho lindo o Suassuna. Ariano Suassuna, sabe? Então, pô, quanto mais. Agora, tem autores atuais também que a galera curte, então, assim, depende muito de cada um, assim, né? A literatura, de modo geral, ela é muito de gosto, mas tem que descobrir qual é o seu gosto. Ah, pô, eu gosto de coisa policial, então vai procurar na literatura, tem muita coisa policial na literatura. Pô, eu gosto de, sei lá, romance, tem muito romance romântico, né? Na literatura também para você. Então, quanto mais você lê, mais você vai ampliando o seu vocabulário, vai ampliando a sua maneira de enxergar as coisas e também vai ampliando a tua escrita, a tua maneira de pontuar, você vai vendo a pontuação adequada ali, e tudo isso vai crescendo e você vai construindo, né, dentro da sua cabecinha, muito conteúdo para poder aí sim, lá na frente, utilizar esse conteúdo também. Show de bola. Pergunta pessoal minha. Um livro que mudou tua cabeça, assim, tua forma de enxergar uma obra de ficção, vai, uma obra de ficção que mudou a tua cabeça. Cara, a obra que fez eu começar até a me interessar mais ainda por literatura, e especialmente por uma literatura que chama de psicológica, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, legal. Porque, cara, o Machado de Assis, nessa obra, ele recria a sociedade brasileira da época, e aquela sociedade tem reflexo na nossa sociedade hoje. Então, quando Legal. você entende os personagens, a postura de cada um, e o Machado ele é um cara que escreve, pensando no psicológico do personagem, por isso que ele é um clássico, né? Porque ele vai passando os anos e ele continua atual. Então, quando você olha para o Machado de Assis, Memórias Póstumas, entende os ricos daquela época, os pobres daquela época, você vê a sociedade daquela época, ela é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do que está rolando hoje ainda. Cara, E que isso da hora. psicologicamente falando, entendeu? Só que é óbvio, né? É uma leitura que você vai pegar uma linguagem um pouco mais densa do que uma linguagem mais antiga. Mas existem algumas edições que já atualizaram a linguagem também do Machado, e aí você consegue ler com um olhar um pouquinho mais para a história em si. Então, se eu pudesse indicar para alguém, olha, leia Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, não quero ler Memórias Póstumas. Então, leia qualquer outra coisa de Machado. Nem que seja um conto dele. Já vai te ajudar bastante a entender esse Machado, o porquê que ele é um clássico. Não, show de bola, concordo plenamente. Na hora que você falou aí das versões atuais que atualizaram a linguagem do Machado, você fez uma expressão de desprezo. Não queria falar nada, não. Né? Mas já falei. Ó, agradecendo aqui o pessoal que mandou os selos pra gente. A Su GC mandou um selo e a Anne mandou um selo. Muito obrigado, pessoal. Sem vocês, essa live não acontece. Muito obrigado mesmo. Agradecendo o pessoal que ficou aqui com a gente no chat. Murilo Couto apareceu aqui no chat agora, enfim, Opa! uma galera aí com a gente. Muito obrigado a todo mundo, pessoal que participou. Deixar aqui, então, um momento, considerações finais, prof. Bom, primeiro, agradecer a você pela oportunidade de bater esse papo de novo, né? Na outra vez, de bater esse papo parecido, só que no offline, que também foi maravilhoso. Foi legal pra caramba. Obrigado. Dizer para a galera assim, que busque o conhecimento, busque a leitura, busque saber cada vez mais, ter certeza que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, para tudo que vocês forem escolher na vida, né? Não importa a tua profissão, não importa aquilo que você vai fazer na sua vida, busque o conhecimento, busque aprender de tudo um pouco, né? E especialmente da tua profissão em si, né? Então, é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também passa lá nas minhas redes, aí é só digitar Professor Noslen, @Professor Noslen aqui no Instagram, que tá por aí, né? E no YouTube também, Professor Noslen, tem TikTok, Professor Noslen, tem um monte de coisa, Twitter, Professor Noslen, todas as redes sociais estamos aí, e é só aparecer por lá. Vou ter a maior alegria de ter vocês lá também e poder trocar ideia um pouco mais sobre língua portuguesa. Vitão, obrigado, cara, obrigado por tudo mesmo. Obrigadão, meu querido. E lembrando, pessoal, para seguir o Noslen agora é fácil, ó, aqui no canto superior esquerdo, tem uma setinha para baixo. Você bateu o dedo nessa setinha para baixo, já aparece o perfil do Noslen, você já segue aqui agora, tá? Então já segue lá, que o cara é fera. Cara, passou muito rápido e eu queria também te agradecer mais uma vez. Espero ver você aqui de novo, tá certo? Espero uma breve aí, beleza? Obrigadão mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E a gente se vê na próxima semana com mais uma live do Poder da Comunicação. Valeu!